Olá, meus amigos. Eu hoje quero pedir licença para você que já mandou a tua experiência aqui para mim há algum tempo e está esperando que ela seja contada. Eu hoje preciso falar sobre algo muito pessoal que está acontecendo, que pode servir de alerta para alguém que esteja numa situação semelhante à minha, viu? Eu vou ver se nos próximos dias eu posto um outro vídeo, um extra, com uma das histórias, tá bom? Desculpa, mas hoje eu preciso desabafar contigo aqui. Eu já te comentei aqui, se você acompanha o canal, você conhece a minha história. Eu quando vim pra cá, eu vim ainda ativa, como membro ativo na Igreja de Jesus Cristo São os Últimos Dias. Eu conheci aqui meu segundo marido em 2013, nós nos casamos no templo aqui, e eu continuei a frequentar a igreja até 2017, quando, por conhecimento, por ter conhecido coisas que eu não sabia em relação à igreja, eu decidi abandoná-la para nunca mais voltar. Então, assim, eu fui membro da igreja ativo por 35 anos pela fé. E eu abandonei a igreja por conhecimento. Acontece que, como eu também já te expliquei aqui, apesar de ter sido muito difícil para o meu marido no começo aceitar o fato de que eu estava abandonando a igreja para nunca mais voltar, apesar de todo o choque, a gente conseguiu colocar a religião, aliás, o nosso relacionamento acima da religião. Então ele aceitou a minha decisão, respeitou, mas eu também respeito a decisão dele de permanecer firme na igreja. Coisa que não é fácil para nenhum dos dois. Porque sabendo o que eu sei sobre a igreja, me dói ver o quanto a fé dele, a boa fé dele é explorada. Se você acompanha aqui o canal, você também sabe que o meu marido é uma pessoa de um coração de ouro. Ele é uma pessoa extremamente generosa, ele serve. Ele é aquele tipo de pessoa que se ele está dirigindo, ele passa por alguém que está pedindo, né, dinheiro, alguma coisa assim, ele para e pergunta se a pessoa está com fome. E se a pessoa diz que sim, ele vai, compra um lanche e traz para aquela pessoa. Eu já perdi as contas do número de vezes que ele fez isso e me contou que fez. Ele ajuda, está sempre pronto para ajudar quem quer que seja, no jardim, ou mudança, né? Ele é uma pessoa assim. E o que acontece é o seguinte: nos últimos meses, eu diria, talvez no último ano, ele parou de pagar o dízimo, apesar de sempre ter sido um dizimista integral, como eu era quando frequentava a igreja. Eu consegui, conversando com ele, eu consegui explicar para ele que Deus estava satisfeito com as coisas que ele estava fazendo e que a igreja não precisava, que Deus não precisava do dinheiro dele, até porque a igreja usa o dinheiro que recebe do dízimo para investir. E eu falei para ele, tá aqui um shopping de luxo aqui em Salt Lake, você não pode negar a existência desse shopping de luxo bem em frente ao templo. Esses caras não precisam de dinheiro, eles não estão usando o dízimo para ajudar as pessoas com necessidade. Isso eu consegui fazer com que ele entendesse, ele acabou concordando comigo. Até porque em 2016 ele teve um problema de saúde sério, teve que fazer cirurgia e tratamento. E aqui não é como no Brasil que você tem o SUS. Aqui o teu seguro de saúde, ele paga uma determinada porção do teu tratamento, das tuas necessidades, das tuas despesas médicas, e o restante é contigo, você tem que pagar do próprio bolso. E a despesa médica foi muito alta, a parte que nós teríamos que pagar. E eu falei para ele pedir ajuda, eu frequentava a igreja ainda na época. Eu falei para ele, conversa com o bispo, explica a tua situação, porque você sempre foi um dizimista integral há quantos anos na igreja. E ele recebeu um não bem redondo, dizendo que a igreja não poderia ajudá-lo.
Então, com tudo isso, ele acabou entendendo que ele não precisa necessariamente dar 10% da renda dele, que ele pode continuar ajudando as pessoas. Tá. Acontece que, como um bom membro da igreja, ele adora frequentar o templo e a recomendação dele venceu. Quando você é um dizimista integral, você passa por uma entrevista com o bispo e presidente da estaca, se eu não me engano, e você vai responder várias perguntas em relação à tua dignidade pessoal. Uma dessas perguntas é se você é um dizimista integral. Ele foi conversar com o bispo dessa vez para renovar a recomendação dele, tá? O que ele escutou do bispo foi o seguinte: infelizmente a gente não vai poder renovar a tua recomendação, irmão, porque você não tem pago o dízimo já faz X meses. E o meu marido então explicou para ele a situação em que ele se encontra atualmente. Só para te dar uma pincelada. Ele está passando por alguns problemas de saúde tão sérios que muito provavelmente ele vai ter que se aposentar antes do tempo. Se ele se aposentar antes do tempo, o pagamento dele, a renda dele vai cair pela metade. Então, assim, eu e ele, a gente tem uma parceria, né? Aqui em casa eu trabalho, ele trabalha e a gente divide as despesas da casa, as contas e tudo. Uma vez por ano a gente gosta de viajar, fazer alguma coisa no verão. E é isso, a gente não tem uma vida luxuosa, nada disso. A gente tem uma vida confortável, mas não luxuosa. Inclusive ele paga pensão para ex-mulher ainda. Ele vai continuar pagando. E é bastante, não é pouco não. Enfim, ele explicou a situação dele pro bispo. Ele falou: olha, bispo, eu não sei por quanto tempo eu ainda vou receber. Talvez eu tenha talvez eu passe um período sem receber nada. E quando eu voltar a ser pago, a aposentadoria vai cortar aí a metade do meu salário. O bispo falou que ele não poderia renovar a recomendação do meu marido, a menos que ele voltasse a pagar o dízimo integral do que ele ganha, seja lá quanto for que ele ganhe. Então ele me contou essa experiência com o bispo, né? Eu tava triste, chateado, arrasado, e me explicando que ou ele volta a pagar o dízimo ou ele não vai poder entrar no templo. E agora eu, como ex-mormon e sabendo que eu sei sobre a igreja e tendo conhecimento das ações que ela está respondendo na Justiça Federal pelo desvio de 100 bilhões de dólares, também está sendo processada por um membro da igreja que eu já te contei, que ela está pedindo o dinheiro dela de volta, todo o dinheiro que ela pagou em dízimo por X números de anos, e ela expôs as mentiras da igreja nessa ação, que eu não sei se ainda está correndo, ou se eles fizeram um acordo com ela por debaixo dos panos, eu não sei. Mas tem um outro cidadão aqui de Utah, uma pessoa do meio político, se eu não me engano, o sobrenome dele é Huntsman, ele também entrou com uma ação contra a igreja, pedindo, não lembro quanto, mas milhões não, aí não sei, uma grande quantia que ele diz ter pago de dízimo para a igreja, mas quando ele descobriu que a igreja tinha desviado 100 bilhões de dólares, ele descobriu que ele estava sendo enganado, estava sendo extorquido, né, eu acho, e ele quer o dinheiro dele de volta. Então, eu sabendo de tudo isso, sabendo de tudo que a igreja faz e financeiramente, tudo que ela tem, como é que você acha que eu me sinto nessa situação? Eu vejo ali o meu marido com um olhar triste, preocupado. E agora? O que eu faço? E eu de mãos atadas.
Porque não importa o que eu diga para ele, ele tem um testemunho da veracidade, ele quer entrar no templo, ele acredita que aquilo é importante para a exaltação dele. Aí a gente passou vários dias conversando sobre isso, e isso aconteceu no final da semana passada, tá? Tem mais ou menos 2 semanas que a gente tá nesse impasse. Aí ele falou para mim assim, eu tenho uma ideia. A gente pode fazer um refinanciamento da nossa casa, pagar um valor menor no financiamento mensalmente, e aí com aquela diferença eu consigo pagar o dízimo. E aí eu posso ter minha recomendação. Se você acompanha o noticiário aí, você deve saber que o país aqui está passando por uma crise financeira bem séria e as taxas de juros estão altíssimas. Tem muitas casas à venda, mas ninguém está comprando, esperando que os juros baixem. Eu falei para ele, você acha que eu vou fazer isso de maneira alguma? Isso eu não faço. Vender essa casa, refinanciar, pagar uma prestação menor com juro mais alto, ou seja, são mais anos, mais tempo até quitar, se é que a gente um dia vai conseguir quitar, para poder pagar o dízimo para a igreja. Eu falei, não, isso eu não faço. Mas tem uma coisa que eu faço, eu disse para ele, eu falei, olha, você vai tomar a decisão que você quiser e eu vou te apoiar, porque eu não vou permitir que a igreja seja um problema aqui no nosso relacionamento. Eu não vou dar esse gostinho a eles. Eu vou te apoiar no que você decidir. Se quiser pagar o dízimo, mesmo que, né, mesmo depois que o teu pagamento sofrer esse corte, então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai vender essa casa aqui, a gente vai comprar um apartamento pequeno, bem menor que essa casa, no valor que a gente consiga pagar mensalmente. Só que daí eu vou fazer barulho, eu disse pra ele. Eu vou chamar a imprensa aqui, não QSL, porque QSL é de propriedade da igreja, é o canal de televisão da igreja, eles não vão querer escutar o que eu tenho para dizer, mas eu vou chamar outros canais de televisão, eu vou expor a igreja, eu vou expor o que ela faz, eu vou chamar ex-mormons, eu vou fazer barulho, eu vou chamar ex-mormons para se reunirem comigo lá no centro de Salt Lake, eu vou chamar a imprensa, eu vou botar a boca no trombone e eu vou pedir que outras pessoas também botem a boca no trombone com relação ao que a igreja faz com o dízimo que as pessoas pagam, e explicar a minha situação, mostrar foto da nossa casa e mostrar foto do apartamento que provavelmente a gente vai estar vivendo para poder pagar o dízimo para eles. Ele concordou. Antes disso, antes que as coisas cheguem a esse ponto, eu vou conversar com o bispo. Ele trabalha aqui perto de casa, assim, onde é o trabalho dele. Nunca vi a criatura pessoalmente, mas eu sei onde ele trabalha, então eu vou lá conversar com ele. Eu vou expor a situação, porque o meu marido já expôs, mas ele vai escutar de mim. E se ele não liberar o meu marido de pagar o dízimo para ter a recomendação dele, então as coisas vão chegar a esse ponto. E eu vou ficar com meu marido, sim, até o final. Eu não vou brigar. Eu não vou impedir que ele pague, que ele entregue o dinheiro para a igreja, porque ele acredita, ele tem um testemunho. Eu não tenho o direito de tirar isso dele. Mas vou fazer barulho contra a igreja. A igreja, para ela, tanto faz. Não vai fazer nem cócegas. A gente sabe disso. Não vai quebrar as pernas dela. Ela não vai... E ela vai falar, mas uma aposta tá revoltada. Mas se eu conseguir ajudar um casal, uma família, a abrir os olhos e não permitir que aconteça com eles algo assim, para mim já tá valendo. É tudo que eu quero. Tá? Ai, deixa eu tomar um vinhozinho aqui, que coisa tá pesada, né? Tá pesada. Olha aqui como é que a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias te ensina em relação ao dízimo. Para você entender meu marido, tá? Para você que tá assistindo, de repente não pensar, nossa, mas peraí também, né? Ah, mas aí também é burro, é isso ou aquilo. Não, não é burro. Não é tapado, não é nada disso. Você precisa entender como é que funciona o cérebro de um membro da igreja que tem um testemunho da veracidade dela. Esse discurso aqui foi dado por
por um dos membros do primeiro quórum dos 70, o nome dele Lynn G. Robbins, em abril de... Puxa vida, não acredito que eu não coisei aqui. Esqueci o ano, mas eu vou colocar um link para esse discurso na descrição do vídeo, tá? Eu esqueci agora o ano. Eu sei que foi uma conferência geral do mês de abril, se eu não me engano, 2015, mas vai estar na descrição do vídeo, tá? O discurso inteiro. Mas eu quero ler para você aqui só alguns trechos para você entender como é que funciona o cérebro de um fiel membro da igreja, como é que esses safados charlatões da fé manipulam e tiram vantagem das pessoas através da lavagem cerebral e controle mental. Olha como é que funciona aqui a persuasão coercitiva, pelo amor de Deus, presta atenção aqui. O título do discurso é: o dízimo, um mandamento até para os mais pobres. O sacrifício genuíno é a marca dos fiéis desde o princípio. O homem natural, para você que não sabe o que significa homem natural, tem um versículo lá no livro de Mórmon que fala o seguinte: porque o homem natural é inimigo de Deus, tendo sido desde a criação de Adão e sê-lo-á para sempre, a não ser que se despoje do homem natural, tornando-se santo pela expiação de Cristo o Senhor, tornando-se puro, manso, submisso, algo assim, e se submetendo a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infringir, assim como uma criança se submete a seu pai. Esse é o conceito do homem natural. Ele é inimigo de Deus. Então olha como é que esses salafrários charlatões se referem à lei do dízimo. O homem natural, ou seja, aquele que é inimigo de Deus, ele tem a tendência de pensar só em si mesmo, não só de colocar a si mesmo em primeiro lugar, mas de raramente colocar alguém em segundo lugar, nem Deus. Para o homem natural, o sacrifício não é uma coisa natural. Sua sede por mais é insaciável. Parece que suas ditas necessidades, ele coloca entre aspas, sempre excedem sua renda, de modo que ter o suficiente é sempre uma meta inalcançável. Entre os que não fazem sacrifícios, há dois extremos. O primeiro é o rico glutão, que não quer se sacrificar. O outro é o pobre miserável que acha que não tem o que sacrificar. Mas como pedir a quem passa fome que coma menos? Haverá alguém tão pobre que não se deve esperar que faça sacrifícios? Ou será que há alguma família em pobreza tão extrema que deva ser dispensada de pagar o dízimo? Esse cara aqui não te esquece, ele vive aqui. Ele não sabe o que é viver em país de terceiro mundo, ele não sabe o que é viver com salário mínimo todo mês. Ele não sabe, não tem a menor ideia. A prova da fé é maior quando a despensa está vazia do que quando ela está cheia. Nesses momentos decisivos, a crise não forma o caráter de ninguém, ela o revela. A crise é a prova. Ai, meu Deus! Olha só o que ele fala aqui. Uma das razões por que o Senhor ilustra as doutrinas com as situações mais extremas é para eliminar as desculpas. Se o Senhor espera que até a mais pobre das viúvas dê o pouco que tem, como ficam todos os outros que não acham conveniente nem fácil fazer sacrifícios? Nenhum bispo, nenhum missionário jamais deveria hesitar ou não ter a fé necessária para ensinar a lei do dízimo aos pobres. A ideia de que eles não têm o suficiente para dar deve ser substituída por:
eles têm tão pouco que não podem deixar de dar. Para fechar com chave de ouro, claro que eu só peguei alguns trechos do discurso dele, ele fala assim: uma das primeiras coisas que os bispos têm de fazer para ajudar os necessitados é pedir-lhes que paguem o dízimo. Como a viúva, se uma família que passa por necessidade, olha isso aqui. Como a viúva, se uma família que passa por necessidades tiver que decidir entre pagar o dízimo ou comer, ela deve pagar o dízimo. O bispo pode ajudar com os alimentos e outros artigos essenciais até que ela se torne autossuficiente. Se você tiver que decidir entre comer e pagar o dízimo, você deve pagar o dízimo. O bispo está seguindo as ordens desses caras, porque ele é um fantoche na mão deles, está só seguindo ordens. Eu vou te falar da minha experiência com o dízimo, quando eu era membro da igreja. Eu sempre paguei meu... Porque ele tá falando aqui de bênçãos, né? E tanto sacrifício e bênçãos, lá. Isso aqui é persuasão coercitiva para você na mais pura forma. Ou seja, não tá dizendo que você é obrigado a pagar o dízimo. Mas na igreja ninguém é obrigado a nada, irmão. Você tem livre-arbítrio, né? Mas se você não sacrifica, você é um homem natural. Ou seja, você é inimigo de Deus. Sacrifício, maior de todos, entrega 10% da tua renda quando a despensa tá vazia. Porque quando ela tá cheia é muito fácil. Para você demonstrar o sacrifício entre pagar o dízimo e comer, se essa for a escolha, você tem que pagar teu dízimo e fica com fome. Aí ele fala aqui, porque o bispo pode ajudar com os alimentos e outros artigos essenciais, até que ela se torne autossuficiente. Se você teve uma experiência assim, eu tô falando isso genuinamente, conta pra gente aqui, por gentileza, faz um comentário e fala assim: Vânia, eu vi isso. Eu conheci alguém que pagava o dízimo, e ela estava passando fome, e o bispo ajudou ela com alimentos e outros artigos até que ela se tornasse autossuficiente. Me conta se isso acontece, que por tudo que é de mais sagrado, eu espero que isso seja verdade. Sabe qual foi a minha experiência com o dízimo? Eu larguei o meu emprego, onde eu ganhava muito bem, para fazer missão, porque eu fui persuadida pelo presidente da Estaca na época. Eu nunca mais consegui um emprego tão bom quanto aquele, para ganhar tanto quanto eu ganhava naquele emprego. Eu casei, eu continuei pagando o dízimo, né? Voltei da missão e continuei pagando o dízimo. Quando eu casei, a gente não tinha absolutamente nada, a gente tinha que ter fé e sacrificar, o dízimo tava lá. A gente casou, a gente ganhou um colchão velho de um membro da igreja, não foi bispo que deu, não foi a igreja que deu, mas 2 ex-missionários aqui demonstrando fé, casando, né, para não quebrar a lei da castidade, fizeram missão e pagavam dízimo sempre, então a igreja vai ajudar. De que vocês precisam? Não, o bispo não perguntou nada, ninguém me perguntou nada, nem pro meu ex-marido. A gente casou, a gente tinha um colchão de casal que a gente sentia, que tinha assim uma madeira e uma espuma fininha no topo, só que tinha buracos na madeira, então quando a gente deitava a gente sentia aqueles buracos da madeira, porque um membro da igreja doou pra gente aquele colchão usado. A gente não tinha um guarda-roupa, a nossa roupa ficava na mala, bênçãos do dízimo, a nossa roupa ficava na mala lá por não lembro quanto tempo. A gente ganhou um fogão velho, usado. A gente não tinha sofá, a gente não tinha mesa, a minha mãe emprestou pra gente uma televisãozinha pequenininha que ela tinha em casa sobrando, ela emprestou pra gente. A gente morava numa casa alugada que quando chovia fora, chovia mais dentro de casa do que fora. A gente colocava um plástico em cima do edredom pra gente não se molhar na cama, porque chovia dentro da casa inteira, mas a gente estava sacrificando.
Pensa que a gente foi dispensado de pagar o dízimo durante aquele tempo? Absolutamente não. Eu grávida, meu ex-marido trabalhando sozinho, sem uma formação secular, ele ganhava uma miséria, mas o dízimo estava sendo pago, porque a gente tinha fé nas bênçãos. Eu lembro de estar grávida do meu filho, não, da minha filha. E eu estar morrendo de fome. Eu abri a geladeira e não tem nada na geladeira, só tem batata. E eu pegar um ônibus e ir para casa da minha mãe na esperança que ela vá me oferecer algo para comer, mas ela não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu não falei para ela que a gente estava passando a necessidade. E como ela não me ofereceu nada, eu falei: mãe, eu tô cansada, acho que eu vou dormir. E eu fui dormir para esquecer que eu estava com fome. Bênçãos do dízimo e da nossa missão que nós dois fizemos. Aí depois que a minha filha nasceu, logo que ela nasceu, meu ex-marido machucou o joelho e precisou de uma cirurgia. Eu não trabalhava, eu estava já com aquele problema de saúde que eu já te comentei aqui. Então eu estava em casa com a minha filhinha recém-nascida e ele não pôde mais trabalhar por causa da cirurgia no joelho. Não pôde mais por um tempo, né? Não tinha como, Ele ficou de cama, né? Por causa do joelho. Uma única vez eu recebi uma cesta básica. Uma vez. Básica, bem básica. E uma irmã com o marido dela pagaram pra gente um mês de marmita, sabe, quentinha, porque ela sabia que a gente estava passando dificuldade. Ah, mas a igreja... Se não fosse os pais do meu ex-marido e a minha mãe e meu padrasto, na época, a gente tinha ido parar na rua, porque não ia ter nem como pagar aluguel nem nada. As duas famílias tiveram que se unir para ajudar a gente. Essas foram as minhas experiências com a lei do dízimo. Quando você é chamado para entrevista, para renovar a tua recomendação para o templo, eles vão te fazer, o bispo vai te fazer várias perguntas, que é o caso do meu marido aqui, tá? Eu só imagino meu marido sendo interrogado dessa forma. Irmão, tá guardando a palavra de sabedoria? Ou seja, não bebe, não fuma, não toma café. Tô guardando a palavra de sabedoria. É honesto nos negócios com o próximo? Sim. Tá pagando pensão ou outras obrigações financeiras? Sim. Ele paga pensão para a ex-mulher dele fielmente todo mês. É honesto nos negócios com o próximo? Guarda o dia do Senhor? Frequenta a igreja? É dizimista integral? Não. Ah, mas então o irmão não é digno de uma recomendação para entrar no templo. Tá fazendo tudo. É uma pessoa boa, serve, sacrifica, porque serve em chamado, e vai para reunião, e faz visita, e sai de casa tarde da noite porque alguém precisa de uma bênção de saúde. Nada disso conta para o Deus Mormon se você não abrir a carteira e entregar para ele um cheque. Nem que para isso, como esse imbecil desse Lynn Robbins falou, nem que para isso você tenha que deixar de comer. Agora você não é digno de entrar no templo. Se você não paga o dízimo, você é o homem natural, você é inimigo de Deus. Eu precisava desabafar, porque eu tenho pensado tanto nisso e tem me consumido, porque eu vejo a dor e o sofrimento dele. Nada do que ele faz importa. Nada do que ele faz no dia a dia, quando ninguém tá vendo. Guardar os mandamentos, nada disso torna ele digno de entrar na casa do Deus Mormon. A menos que ele abra a carteira e entregue 10% do salário
brotou dele. E agora os líderes que são chamados por Deus, único profeta verdadeiro sobre a face da terra, agora eles têm mais dinheiro para construir shoppings de luxo, investir em ações, desviar, investir em outras coisas, mercado imobiliário e tantas outras coisas. A Igreja de Jesus Cristo são os últimos dias aqui nos Estados Unidos, ela não é a maior de todas em termos de membros, mas ela é a mais rica. Fica aí para você pensar e chegar às suas próprias conclusões. Se você, como eu, saiu da igreja e o teu parceiro ou parceira ainda é membro, tem paciência, viu? Não deixa que a igreja interfira no teu relacionamento com essa pessoa que você ama. Eu não quero ser exemplo para ninguém, muito longe de mim, mas se eu puder te ajudar a preservar teus relacionamentos acima de quaisquer questões religiosas, eu fico feliz da vida, viu? É isso aí, a vida segue. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Obrigada pela paciência com o meu desabafo, viu? Falamos na próxima. Tchau, tchau.